Boa tarde, galerinha. Hoje vocês vão me desculpar, mas a garganta não está muito boa. Mas vamos lá, né? Falar um pouco mais calmamente, não com aquela mesma empolgação de todo dia. Mas o importante é que a gente pode passar a informação. Bem, o trabalho que a gente vai fazer, a aula que a gente vai ter, a gente está aqui no livro de vocês, está na página, no capítulo 7, que é falando sobre um artigo expositivo, texto expositivo, tá? E vocês podem acompanhar no livro de vocês, mas eu estou com uns slides aqui para que a gente possa acompanhar, para que vocês possam acompanhar. Bem, o que é um texto expositivo? Quais são as características de um texto expositivo? O que a gente precisa colocar para que o texto seja expositivo? E a gente vai estudar um pouquinho aqui agora. Antes desse slide, eu vou colocar até um outro slide aqui também, que está bem arranjadinho, que é esse aqui. Esse texto bem aqui, ó. Os textos expositivos, eles basicamente informam. Então, no texto expositivo, eu não coloco a minha opinião. Se eu vou escrever a respeito de uma cidade, se eu vou escrever a respeito de um evento que eu vi, eu vou apenas expor tudo o que aconteceu, tudo que eu vi, se havia muitas pessoas, se foi um evento, se o evento contou com a presença de muitas pessoas, se o evento começou cedo, se terminou muito tarde, se durante o evento choveu, se durante o evento houve alguma confusão, houve algum problema. Então, o texto expositivo, ele basicamente informa, tá? Ele informa, ele descreve aquilo que o assunto do qual você está tratando. Ele tem a intenção de dar a conhecer às pessoas que estão ouvindo, que estão, no caso, estão lendo, a intenção dele é dar a conhecer a essas pessoas aquilo sobre o qual se está falando. O autor é imparcial. O que é um autor imparcial? É aquele que não expõe a sua opinião. Ele nem diz que daquilo que ele está falando é bom ou é ruim. Ele apenas trata, tá? Ele apenas relata tudo aquilo que foi visto. Ele apenas descreve, ele não opina. Ele não diz é bom, é ruim, é interessante, foi bem feito, foi mal feito. Não, ele não tem essa intenção de dar uma opinião. Então, por isso ele é imparcial. Tá? In é negação, tá? É falta de parcialidade. Então, toda vez não, muitas palavras que a gente tem na língua portuguesa, elas quando começam com esse in, elas dão a ideia de negação, esse prefixo dá a ideia de negação. Insuficiente é que não tem suficiência. Impopular é aquilo que não é popular. Indesejado é aquilo que não é desejado. Então, só que no caso é um IN. Por que é IM? Porque aqui no imparcial, antes de PIB, não se escreve. Nós temos a regrinha, antes de PIB não se escreve com N, se escreve com M. Tá? Os objetivos do texto expositivo: definir, tá? Enumerar, comparar dados, comunicar conhecimentos. Então, você define, você enumera, você compara dados, você comunica conhecimentos. Enfim, você não dá a sua opinião. Você está apenas expondo. Por isso, olha o nome: expositivo. Vou dar dois exemplos de textos expositivos. Pacientes que seguem uma dieta pobre em gordura têm mais ganhos
no humor do que aqueles que seguem uma alimentação com baixa quantidade de carboidratos e o mesmo número de calorias. A pesquisa saiu no JAMA. Então, vocês podem perceber que a informação que o autor trouxe, ela não vem atrelada, ela não vem unida ao ponto de vista dele. Ele não disse que é bom, não disse que é ruim, ele apenas pegou uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, e trouxe essa informação. Olha o que diz anteriormente. Basicamente, informa, tem a intenção de dar a conhecer, você leva a pessoa a conhecer a respeito de alguma coisa, e é imparcial. Tá? Ele não opina no texto. Olha, vocês podem ver que ele apenas informa, ele dá a conhecer e ele é imparcial. Pacientes que seguem uma dieta pobre em gordura têm mais ganhos no humor do que aqueles que seguem uma alimentação com baixa quantidade de carboidratos e o mesmo número de calorias. A pesquisa saiu no JAMA. Deve ser algum jornal de área médica, alguma coisa. O Brasil foi descoberto no período das grandes navegações, quando Portugal e Espanha exploravam o oceano em busca de novas terras. Já em 1492, poucos anos antes, Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, chegara à América, o que ampliou as expectativas dos exploradores. Vocês podem ver que aqui não há, em momento nenhum, não há nenhuma opinião. Ele apenas informou, pegou os dados, olha, que Pedro Álvares Cabral, que Cristóvão Colombo descobriu a América viajando em 1492, foi um período das grandes descobertas, e também que o Brasil foi descoberto aí por Portugal. Então, em nenhum dos dois textos você tem a intenção do autor em opinar se a respeito disso algo é bom ou ruim, ok? Então, textos argumentativos, que a gente vai trabalhar já numa outra aula. Então, essas duas características eu queria que vocês ficassem desse slide. Agora a gente vai para um outro slide, que é esse aqui, tá? Os textos expositivos. Você já leu algum em que aprendeu diversas coisas novas? Você já leu algum texto em que aprendeu diversas coisas novas? Pois sabia que esse tipo de texto é conhecido como texto expositivo ou informativo? Deixa eu molhar aqui minha garganta, que o negócio não está legal. Garganta inflamada. Já dei 3 aulas hoje, mas tem que dar mais 2 agora à tarde. Encontrado em livros didáticos e paradidáticos, material complementar de ensino, enciclopédias, jornais, revistas científicas, informativas, o conteúdo expositivo trata de assuntos próprios das diferentes áreas do conhecimento. Então, um texto expositivo, ele pode ser de diferentes áreas do conhecimento, pode falar sobre muita coisa. Você pode fazer um texto expositivo falando sobre o futebol, você pode fazer um texto expositivo falando sobre a Amazônia, você pode fazer um texto expositivo sobre a poluição do meio ambiente, você pode fazer um texto expositivo sobre a violência contra o idoso, você pode fazer um texto expositivo sobre a corrupção na política, enfim, há uma série de possibilidades de você criar um texto expositivo, tá? Agora lembre-se, nunca coloque a sua opinião, porque a partir do momento que você está colocando a sua opinião, ele vai se tornar um texto dissertativo, argumentativo, opinativo, tá bom? Que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Por enquanto, a gente vai focar um pouquinho e aprender um pouco sobre o texto expositivo. O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, sua descrição. Então, olha, a gente descreve alguma coisa, a gente enumera suas características, a gente traz todas as informações possíveis para aquele texto que a gente está construindo. Tá? As características. A linguagem desse gênero textual é objetiva. Então, você tem que usar a linguagem denotativa, não é a conotativa. A conotativa é quando eu digo assim, você mora no meu coração. É uma linguagem denotativa, é conotativa. Tá? Então, é aquela linguagem figurada. Quando eu digo,
você, quando eu digo você, aquele rapaz é aluno da Escola Êxitos, eu estou usando uma linguagem denotativa, porque não há nenhuma subjetividade, não há linguagem figurada. A expressão que eu usei, ela é clara, ela é objetiva e todo mundo vai compreender de uma só forma, ok? E o texto subjetivo, ele pode ser interpretado de várias formas diferentes. Então, não há como se compreender um texto denotativo de outra forma. Ele está apenas informando, e aquela informação está clara ali no texto. Para expor um assunto com clareza, os autores investigam ou conhecem bastante o tema em voga, ou seja, o tema que estão tratando. Então, se você quer falar sobre o Free Fire, que é um joguinho que vocês gostam muito, vocês têm que procurar estudar e entender o que é, como funciona. Então, quando vocês vão falando sobre o Free Fire, como se joga, que hoje é um jogo que muitos jovens e adultos participam dele por todo o mundo, isso são informações. E eu não estou opinando, eu só estou apenas informando. E para que eu possa informar, eu tenho que necessariamente me informar, investigar a respeito daquele assunto. Em geral, eles são especialistas, profissionais que se dedicam a um determinado trabalho. Em geral, isso não quer dizer que todas as vezes vai ser assim, tá? Na leitura de um texto expositivo, você encontra explicações, descrições, relação das características sobre determinado assunto e conceitos, definições sobre dado tema, relacionados com o conteúdo apresentado pelo autor. Em geral, o autor procura manter o texto livre de qualquer opinião pessoal. Então, eu não opino sobre o assunto, eu apenas falo das suas definições, das suas características, das suas descrições e tudo que está relacionado a um determinado assunto. Ok? O texto expositivo exige o emprego de um vocabulário específico ao tema tratado. Pede também o uso de frases simples, de tipo enunciativo em que predominem substantivos abstratos, característico de todo material escrito conceitualmente. Tá? Então, usar as palavras simples, não apenas num texto dissertativo, mas qualquer texto, usar as palavras simples faz com que ele seja mais claro. A linguagem subjetiva, que é uma linguagem mais da poesia, ela sim, ela permite utilizar figuras de linguagem, uma linguagem mais figurada, com muitos recursos estilísticos, recursos linguísticos. Já o texto dissertativo, o texto expositivo, ele não precisa vir muito camuflado, ele não precisa vir muito cheio de aparatos, cheio de palavras difíceis, palavras complicadas. Ele tem que vir um texto com palavras simples, ok? Então, próprio para as narrativas e apresentações de determinado tema, o texto expositivo também aparece nas instruções de funcionamento de um computador, de uma máquina fotográfica ou de uma máquina de lavar roupas. É usado nas instruções das bulas de remédio e está presente nos regimentos das escolas, indicando qual deve ser o comportamento dos alunos e professores. É empregado ainda em informes sobre os mais diversos assuntos, tá? Os mais diversos eventos, como uma peça de teatro ou uma apresentação de dança. Além disso, pode iniciar textos comerciais e solicitações. Então, gente, em tudo isso, quando a gente compra um manual, quando a gente compra uma máquina de lavar, uma televisão, aquele manual, aquele texto, ele é um texto expositivo, porque ele traz características, informações, como funciona, tá, determinado objeto. Então, tudo isso, quando a gente entra na escola, quando existe um regimento explicando, informando como é que nós devemos nos comportar dentro da sala de aula. Portanto, o texto expositivo é aquele texto que traz todas as informações possíveis a respeito do assunto que ele está tratando. Então, quando a gente pega uma bula de remédio, a gente vai ver lá, ler a posologia. Professor, o que é posologia? Posologia é o tempo em que você vai tomar aquele remédio, a pausa, se é para tomar de 8 em 8 horas, se é de 12 em 12 horas, se é de 6 em 6 horas, enfim, de acordo com a prescrição médica,
Então, a gente aproveita também, além de tomar o remédio sob a prescrição médica, é muito bom que a gente possa trazer um pouco essa informação e conhecer um pouco essa informação sobre o remédio, sobre a composição do remédio. Então, tudo que a gente precisa saber também está ali na bula de um remédio. Apesar de a gente tomar remédio, e a recomendação é tomar remédio somente mediante a prescrição do médico, a recomendação médica, mas é bom a gente ler. Eu, particularmente, gosto muito de ler bula de remédio, porque fico sabendo das reações adversas, as indicações e contraindicações, a posologia, sintomas adversos que a pessoa pode ter em função de estar tomando determinada medicação. Então, todas essas informações, até quando você entra no shopping, que você ganha um folder, um cartaz, um folder pequeno, o folder é pequeno, o cartaz que é grande, ali você também tem uma linguagem expositiva. Tá? Aos recursos, instrução, quando apresenta instrução a serem seguidas, informações, quando apresenta informações sobre o que é apresentado, descrição, quando apresenta informações sobre as características de algo, definição, quando se quer deixar claro do que exatamente estamos falando, enumerar, comparar e contrastar. Né? Quando ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo. Ok? Exemplos. Aqui nós temos alguns exemplos de textos descritivos. O manual de instruções de um aparelho celular, tá? Que você compra um aparelho de som, um computador, um notebook. Tá? Tudo isso, esse material traz uma linguagem expositiva. Informações ao paciente presentes na bula de um remédio, como eu falei ainda há pouco, ação esperada do medicamento, cuidados do armazenamento, temperatura, tudo isso é linguagem, é um texto expositivo. Descrição do conteúdo da caixa de um aparelho eletrodoméstico que tem várias peças e pode ser montada como um liquidificador, um guarda-roupa, sabe? Essa linguagem utilizada para informar é uma linguagem tipicamente expositiva. Um verbete no dicionário, ou seja, liquidificador, aparelho elétrico composto de um recipiente com uma hélice de pás cortantes no fundo, a qual se aciona para triturar ou misturar frutas, legumes, etc., adicionadas ou não a líquidos e bebidas. Então, essa definição do liquidificador, ela vai ser chamada é um texto expositivo. E quando nesses textos nós temos a palavra que explica, porque essas palavras não são usadas para explicar essa palavra, a gente vai estudar isso mais à frente um pouquinho, quando a gente vai entender o que é metalinguagem, tá? Mas ainda não é a nossa área. E o sumário de um livro também é uma linguagem bastante expositiva. Tá bom, galerinha? Então, meus queridos, abramos, pois, agora o nosso livro na página... Cadê Jesus? Aqui. Tá? Nós temos aí, ó, você foi convidado por uma revista para adolescentes para escrever um artigo expositivo. Escolha um dos temas a seguir para fazer uma pesquisa e redigir seu texto. O uso seguro da internet, a influência das amizades na adolescência. Vocês vão escrever um texto para mim, me entregar, digitado, tá? Um texto expositivo, vocês vão trazer informações e não vão opinar de acordo com todas as características que nós vimos. Aí é só assistir novamente a este vídeo.
tá? Artigo expositivo, vocês vão escrever ou sobre o uso seguro da internet ou sobre a influência das amizades na adolescência e me entregar esse material na próxima aula, tá bom? Gente, uma boa tarde para vocês. O nosso assunto, ele não é muito comprido, tá? Ele não é muito grande. A maior parte dos nossos assuntos não é muito grande, vocês podem perceber. Então, não adianta também eu ficar falando demais de uma coisa que vai ser muita informação que não vai ser necessária. Então, o importante é que vocês já sabem o que é um artigo expositivo, tá bom? Então, gente, boa tarde para vocês e até a próxima aula. E está aqui a atividade no capítulo 7. Vou ficar aguardando para me entregar pelo WhatsApp, tá bom? Me entreguem pelo WhatsApp lá no grupo que eu vou estar aguardando. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.